Fala turma, tudo bom? Hoje eu estou aqui para compartilhar os ensinamentos que eu tive sobre aquela briga que rolou na semana passada entre o Itaú e a XP. O maior banco que a gente possui hoje, né, que também é investidor da XP, estava atacando o modelo de negócio da XP Investimentos. Então, o que é que acontece? Para a gente entender tudo isso, a gente não pode olhar apenas para o fato da briga, quem está certo, quem está errado, o que é que eles estão fazendo, enfim. A gente não pode olhar apenas para isso, porque isso faz parte de um movimento que vem surgindo há um tempo, principalmente com o surgimento da internet. Cada vez mais a era da informação vem surgindo e a máscara dos bancos estão caindo. Lógico que isso demora para chegar, mas esse movimento ele está acontecendo. E o que é que acontece? O Banco Itaú, junto com os outros bancos, né, os 5 maiores bancos, Itaú, Bradesco, Santander, Brasil e Caixa Econômica, eles formam basicamente um monopólio, tá? Onde, para o requisito do lucro deles, para o lucro deles acontecerem, há, consequentemente, a nossa ignorância. Então, esses cinco bancos, né, que formam o monopólio, eles lucram bilhões em 3 meses. 3 meses eles lucram bilhões. Mas como é que isso acontece? O banco, ele possui 3 fontes de receita. A principal delas é o spread bancário, que é você captar dinheiro barato e repassar dinheiro caro. Então vamos lá, como é que acontece? Vamos considerar que essa caneta é o dinheiro, né? Vamos considerar o dinheiro como produto. Se você não tem essa caneta, mas precisa para escrever, para, enfim, fazer o que é que você quiser, você quer ter essa caneta, e aí você me empresta. Beto, me empresta essa caneta? Beleza, te empresto. Mas, num ano, tu vai ter que me dar uma tampa de caneta. Isso daqui é o preço que você vai estar me pagando por não ter a caneta que você tanto precisa, certo? Então, quando a taxa de juros está baixa, você me devolve uma caneta. Quando a taxa de juros está alta, você me paga uma carga dessa caneta aqui por ano, certo? Então, o que é que acontece? Hoje, a taxa de juros ela está em 2,25% ao ano. Significa que, levando em consideração os R$100, então eu vou colocar R$100 no banco. Vou depositar R$100. Depositei lá. No ano, de acordo com essa Selic que a gente está hoje, em um ano, o banco vai me dar, por ter pego os R$100 que ele não tinha, né? Ele pegou os R$100 comigo, então ele vai me pagar o quê? Ele vai me pagar a tampa da caneta. Que a tampa da caneta, em juros, significa o quê? 2,25% ao ano. Ou seja, eu empresto R$100 para o banco e ele me paga, no final do ano, R$2,25. De acordo com o momento que a gente está hoje, certo? Como a gente está hoje. Ele está pegando dinheiro. E como é que ele vai repassar dinheiro? Ele repassa através de financiamento, através de cartão de crédito, cheque especial. Veja qual é a taxa de juros do seu cartão de crédito. De 10 a 14% ao mês. Ao mês. Então significa dizer que em um ano você paga aproximadamente 120% de juros, 200% de juros. É essa diferença do quanto os juros que ele paga por pegar um dinheiro e o quanto que ele recebe de juros por emprestar o dinheiro. Então, essa diferença para o banco se chama o spread bancário, que é a principal fonte de receita deles, tá? Principal fonte de receita. Então, o que é que acontece? O banco, ele vai sempre estar ligado no seu dinheiro. Seja para pegar dinheiro barato, seja para emprestar dinheiro caro. Ele sempre vai estar interessado no seu dinheiro. Sempre, sempre,
certo? E aí o que é que acontece? Nesse movimento, a XP, ela exerceu um papel fundamental, porque ela teve um ganho potencial na sua vida como empresa, quando ela atacou o segmento da educação. O que foi que eles fizeram? Eles pegaram, lá no início, né, os agentes autônomos, né, e no início era o próprio Guilherme Benchimol, ele ensinava como investir melhor, né, montava a carteira do cliente, e aí sim, ele, com o passar do tempo, a estrutura foi aumentando e foi criando uma espécie de agentes autônomos de investimentos que eram ligados com a XP. Então, a XP é uma plataforma que possui vários produtos, investimentos, fundo de investimentos em ações, fundo de investimento em renda fixa, ações. Então, tem uma cartela de produtos. Existem o agente autônomo de investimento, que ele, com o cliente, ele indica, né, monta a carteira do cliente, e aí através dessa montagem, dessa estrutura que ele prepara para o cliente, ele ganha uma porcentagem por produto, certo? Essa é a remuneração do agente autônomo. Então, o Itaú, né, os bancos, eles ganham, né, quem é que está lá, quem é a figura lá, o gerente, por exemplo, eles ganham pelo volume de dinheiro que ele capta para dentro da empresa. O volume de dinheiro que ele traz para dentro vai impactar diretamente na remuneração dele. O grande problema de tudo isso é que, para o banco dar lucro, ele precisa trazer dinheiro para cá e vender isso aqui. A gente entendeu. Só que, qual é o pré-requisito para isso? É a nossa ignorância financeira. Os bancos lucram bilhões em 3 meses em cima da nossa ignorância financeira. Então, quando houve esse ataque, houve esse ataque do Banco Itaú para a XP, significa que ele, enfim, foi como eu entendi, né? Que nessa briga toda, o Banco Itaú ele já perde por dia 150 milhões de reais, sai do Itaú para a XP a título de investimentos. E na propaganda lá, não era o Itaú de varejo, aquele laranja que a gente costuma conhecer. O que ele estava falando era o Itaú Personalité, que é o premium, né? O pessoal que tem mais valor envolvido, quem já investe uma grande quantidade de dinheiro nos próprios fundos, nos próprios produtos do Itaú. Então, essa galera, mais de 150 milhões por dia estão saindo para ir para a XP. Então, um motivo disso, né, um resultado disso foi quando ele comprou. O Itaú é sócio de 49% da XP. Ele aportou bilhões de reais por 49% da XP. Isso aí fez o valor da empresa subir drasticamente, né? Então, quando ele faz isso, de atacar o modelo de negócio, eu estou perdendo grana, mas é melhor eu me juntar com o lucro dela, por eu ser acionista, porque aqui o dinheiro que eu estou perdendo, né, eu estou me descapitalizando, essa grana que está saindo daqui vai me impactar. Lógico que o Itaú é uma instituição, a maior instituição que tem um valor de mercado bilionário, mais de 100 bilhões. Então, mas ela está sentindo essa retirada, por dia 150 milhões. Então, essa briga toda não foi apenas um jogo de marketing, não foi apenas uma afronta ao modelo de negócio, e sim é um resultado de um processo, de um movimento que as pessoas estão se identificando, estão conhecendo, feito você está fazendo isso agora, está buscando informações para entender que o banco
ele vai estar olhando apenas para o bolso dele. Ele vai estar olhando para o bolso dele. Quem deve perceber qual é o melhor investimento para gente, pessoa física, para gente que não está nessa operação, é a gente. Então a gente não deve confiar no banco. Por isso que há esse conflito de interesse. E aí esse conflito de interesse existe quando há uma ignorância por parte da gente. Porque é muito fácil de enganar uma criança. Porque a criança não sabe das coisas. Da mesma forma a gente. Porque é muito fácil enganar a gente, né, pessoa física comum, quando o assunto é investimentos, quando o assunto é finanças, mercado financeiro. Porque a gente não sabe. Só que o mundo está mudando, as pessoas estão despertando isso, né? Então, a manipulação do banco sempre foi em massa, mas o despertar da consciência de buscar, isso não faz sentido, né? De questionar, é individual. E é isso que você deve estar fazendo aqui agora.